Vamos iniciar a gravação. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a gravação do nosso encontro de hoje sobre ética, política e sociedade, tá? Essa disciplina, na verdade, é uma disciplina que ela possui um conteúdo multidisciplinar, né? Ela vai trabalhar algumas questões relacionadas à filosofia, relacionadas à sociologia, tá? E também vai buscar incentivar um aluno a criar um pensamento mais crítico sobre as realidades que nós vivemos, tá? Ela vai ensinar o aluno a saber diferenciar aquilo que é oriundo do senso comum daquilo que é baseado e fundamentado em posicionamentos científicos, que geraria um senso crítico, ou melhor, uma argumentação crítica e uma reflexão do aluno, tá? Então, essa disciplina, ela tem esse objetivo, essa finalidade, proporcionar o quê? A reflexão, o debate, a ampliação do conhecimento. Então, inicialmente, nas duas primeiras unidades terão um conteúdo mais teórico, e nas duas últimas será entrelaçado conteúdos de política e cidadania, tá? Bom, inicialmente, nós vamos trazer alguns modelos trazidos pelo livro de apoio de vocês, né? Pelo modelo de aula sugerido pelo curso, e trazer alguns questionamentos. Vocês já ouviram algumas expressões? Nossa, como o mundo é pequeno. Nossa, eu encontrei você, meu amigo, de longa data, que eu não via há muito tempo, em um lugar completamente diferente, de repente em uma viagem, em uma praia, em um local inusitado. Nossa, o mundo é tão pequeno, né? É uma expressão que nós usamos diariamente, né? Mas vamos parar para pensar de que mundo, né? Que mundo que nós estamos falando? Será que o mundo realmente é tão pequeno assim? Ou será que o nosso mundo não é amplo, não é diversificado, não é plural, tá? Sim, né? O nosso mundo, ele é um mundo plural, tá? Então, realmente, na prática, o nosso mundo, ele, de certa maneira, essa afirmação, o mundo é pequeno, é uma afirmação tanto quanto paradoxal. Por quê? Porque ela mostra a possibilidade de nos entrelaçarmos, até mesmo utilizando as tecnologias, encurtarmos distâncias, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o mundo é amplo, que o mundo é diverso e que o mundo é plural, tá? Então, realmente, essa expressão é uma ideia meio que paradoxal, tá? Ou seja, traz um conflito aparente e que gera inúmeras argumentações, tá ok? Realmente, o mundo é grande, o mundo é plural, o mundo, na realidade prática, não é assim, não é pequeno, só que, ao mesmo tempo, nós podemos encurtar as distâncias, e as tecnologias, a constante evolução trazida por essa sociedade consumerista, proporciona essa ideia, proporciona essa união, né? Ou seja, a criação de um mundo tão diverso, mas, ao mesmo tempo, apresenta algumas características que nos unem, tá? Que une essa civilização como um todo. Tanto que alguns autores chamam o mundo de uma aldeia global. Por quê? Porque existem pontos, apesar da diversidade, existem pontos em comum, ok? E, logicamente, esses pontos em comum, eles passam, no meu entendimento, eles passam pela utilização das tecnologias atuais, tá? Um autor chamado Castells, ele fala em sociedade de redes, tá? Que nós vivemos na denominada sociedade de redes. Ou seja, o mundo é um mundo tão global, é um mundo tão unido, tá? Que as tecnologias, elas acabam interligando e permeando a criação dessas inúmeras redes,
que vão desde redes consumeristas, desde relações pessoais, relações sociais, relações de consumo, relações trabalhistas, enfim, tá? O mundo está permeado, está interligado por essas tecnologias. Mas, professor, o que você quer dizer sobre isso? O que eu quero dizer é que há muitos anos atrás, a realidade que nós vivemos hoje era uma realidade impensável, tá? Ok? A percepção que nós temos hoje é uma percepção que é muito difícil, principalmente uns filósofos da antiguidade clássica, tempos bem remotos mesmo, de terem a percepção que nós temos hoje. Por quê? Nós vivemos em um mundo moderno, nós vivemos em um mundo permeado pelas tecnologias, tá? Outra, nós fazemos inúmeras viagens, e muitas viagens são rápidas, graças ao avanço dos meios de transportes, que encurtam distâncias. Além disso, nós temos inúmeros mecanismos tecnológicos que, caso nós não possamos estar de uma maneira física nesse local, proporcionam uma interação em tempo real, uma interação síncrona, tá? E são formas de comunicação em tempo real que são garantidas pelas tecnologias. E também interações físicas e sociais através de viagens, encontros, viagens que até então, cujo deslocamento era um tanto quanto demorado, né? Navios, a cavalo, né? Hoje temos a tecnologia a nosso favor e essas viagens são feitas de uma maneira mais célere, tá? Então, o mundo é tão imenso, o mundo é constantemente novo, está em constante transformação, em constante mutação, tá? Ele carrega, justamente por estar em constante transformação, ele carrega a pluralidade cultural, tá? Ele carrega consigo e marca as diferenças culturais, tá? As diferenças nos modos de viver, as diferenças religiosas, culturais, que permeiam todas as nações que existem no mundo atual, tá? Por quê, professora? Porque nós não podemos esquecer que nós, eu, você, vocês, né, produzimos cultura, tá? A cultura não é somente aquela cultura erudita que nós conhecemos, ou a denominada, o indivíduo que é culto, né? Nós temos aquela ideia do senso comum, um indivíduo culto, é aquele indivíduo que, de repente, sabe inúmeras línguas, é aquele indivíduo que adora uma música clássica, tá? É aquele indivíduo que, de repente, é um grande leitor de obras raríssimas, ou é aquele indivíduo que adora ir a museus e sabe tudo sobre arte, sobre os diversos autores, enfim, nós temos essa ideia de que cultura, o indivíduo que é culto, é esse indivíduo que possui essas determinadas características, né? Nós temos essa ideia. E também nós muitas vezes carregamos a ideia de que a cultura europeia é a melhor. Nossa, a Europa é o centro da cultura no mundo. E nós temos que quebrar esses paradigmas, né? Desconstruir essas ideias. Deixa eu ver, tem alguém, acho que está chamando. Pronto, já admiti. Nós temos que desconstruir essas ideias e entender que todos nós, todos os seres humanos, eu, vocês, somos seres que produzimos cultura. Nossa, professora, mas até um analfabeto produz cultura? Sim. Nossa, professora, sim, ele produz cultura. Até um indivíduo que, de repente, mora numa zona rural, que não tem muito contato com as pessoas, ele tem cultura, né? Todos nós produzimos cultura. Por quê? Nós aprendemos ao longo da vida, com as nossas experiências, e possuímos aquilo que nós chamamos de uma educação, tá? É uma educação. A cultura é como se fosse uma educação que nós possuímos. São as nossas características, são as nossas raízes. Então, todo ser humano
dotado de cultura, tá? E sendo assim, nós vivemos em um mundo imerso e constantemente em mutação, surpreendente, que marca essas diferenças culturais, marca esses modos de viver, tá? E compõe uma vasta riqueza e uma vasta pluralidade, ok? E nesse sentido, nós temos que ter esse olhar. A partir do momento que vocês, como futuros militantes causídicos, vocês têm que ter essa ideia, tá? Se vocês... O livro, ele vai citar, eu ia dar em outro momento, mas eu acredito que esse momento é interessante. O livro, ele vai citar um exemplo de um indivíduo que é contratado por uma empresa de publicidade para fazer uma propaganda de uma marca de margarina, né? Daí, o que acontece? Ele quer justamente traduzir a imagem de uma família para aquela marca de margarina. Só que ele não quer colocar uma família tradicional, né? Nós sabemos muito bem que as propagandas de margarina, elas carretam aquela ideia de uma família perfeita, de uma família monoparental, né? Aquela família linda, maravilhosa. E esse publicitário, não, ele quer trazer o quê? Uma atualização a essa ideia. Ele quer colocar modelos de famílias, aliás, reais, tá? E é justamente essa é uma das propostas de reflexão e de exercício no livro de apoio de vocês. O que vocês orientariam essa pessoa a agir nesse sentido, a estudar para que ele faça uma campanha que realmente atinja e abarque toda essa diversidade, tá? Então, vocês percebem que essa ideia de respeito às diversas culturas, essa ideia de respeito às diversidades, ela está entrelaçada também com a ideia trazida pelo próprio direito, pela própria política, tá? Se nós, como causídicos, não nos colocarmos, nos agirmos com empatia, com alteridade e com respeito a direitos humanos, nós temos que rever os nossos conceitos. Por quê? Porque a nossa prática, a nossa militância, ela deve ser voltada para isso, para termos esse olhar empático, para termos esse olhar que justamente abarca essa diversidade, esse multiculturalismo, e também temos um olhar que efetivamente busque o respeito e a efetividade dos direitos humanos, tá? Então, vamos voltar aqui. O livro dá esse exemplo do Marco. Professora, boa noite. Boa noite. É o Nilton falando. Você pode compartilhar o material? Eu não estou conseguindo acessar o AVA e aí eu não tenho como acompanhar o material. Você pode compartilhar? Compartilhar agora na tela? Não na tela, eu compartilho no grupo, por favor. Ah, tá, que eu pensei, é que essa aula é modelo, aquela institucional, né, modelo institucional, tá. Então eu pensei que já estava disponível para vocês. É que eu não estou conseguindo acessar o AVA, então fica indisponível para a gente. Assim, eu não sei se mais alguém está tendo disponibilidade no AVA, né? Deve ser por isso que eu vi hoje, não tinha ninguém que tinha feito as atividades pré-aulas. Eu, por exemplo, eu não fiz porque eu não estou com acesso. Não, eu compartilho sim, então, o livro de apoio, que inclusive o capítulo 1 está grifado, compartilho o livro de apoio e a parte do slide, que nesse caso já vem um slide meio que pronto, né? E a proposta de atividade, tá? Tá ok, muito obrigado. Compartilhar a atividade, eu compartilho o livro já. Tá joia? Ok, obrigado. Obrigada. Então, portanto, vamos voltar aqui sobre a questão do multiculturalismo, que traduz um mundo múltiplo, variado, plural, e ao mesmo tempo ao mesmo tempo nós temos um paradoxo à vista. Por quê? Porque esse mundo, que nós achamos que é um mundo muito amplo, variado, né? É um cenário muito amplo em que nós estamos constantemente, todos nós, produzindo cultura, estamos inseridos e atuamos nesse mundo como sujeitos, tá? Nós produzimos cultura, nós produzimos a história, nós produzimos modificações nas nossas realidades que
vão gerar, inclusive, direitos e futuras leis, como vocês já viram em outras disciplinas. Nós, enquanto seres humanos, somos atores, somos sujeitos e protagonistas da nossa própria história, tá? Que vai refletir no meio em que nós vivemos. Então, é nesse cenário de conflitos, de contradições e dúvidas que sujeitos como todos nós podem promover transformações, tá? Buscando sempre uma sociedade mais justa e uma sociedade solidária, tá? Ou seja, vocês, enquanto futuros profissionais, se vocês vão atuar na defesa de alguém, vocês têm que ter um pensamento fechado dentro da caixinha? Não, tá? Vocês, de certa maneira, se vocês forem atuar na defesa de um indivíduo, na defesa de alguma causa específica, principalmente causas que estão atreladas aos direitos das minorias, ao respeito a direitos humanos, vocês vão ter que ter o quê? Um olhar mais empático. E esse olhar justamente vai refletir na produção argumentativa de vocês, no trabalho que vocês vão desenvolver na defesa tanto oral quanto escrita, do seu cliente, tá? Então, justamente esse olhar mais aberto, esse olhar voltado para o respeito, para a pluralidade, que vai refletir na sua atuação. Um outro exemplo, se você, de repente, vai pegar uma causa que esteja relacionada à adoção por indivíduos, a adoção de uma criança por indivíduos que estão unidos em união estável, um casamento, indivíduos que são do mesmo sexo, tá? Uma adoção homoafetiva, como alguns apelidam, tá? Se você, de repente, for pegar uma causa que esteja relacionada a um impedimento da adoção, você vai ter que justamente utilizar não só o direito, sim todo esse seu olhar, né? Esse seu olhar empático, esse seu olhar de se colocar no lugar do outro e, mais ainda, de respeitar os direitos humanos na sua argumentação e na defesa dos direitos dos seus clientes e, mais ainda, do direito primordial, que é o direito da criança, né? Logicamente, esse direito, a primazia do direito da criança é um direito principal e ele deve ser observado em todos os aspectos. Se a criança está sendo bem tratada, bem educada, tendo uma alimentação digna, uma educação de qualidade, enfim, nada justifica o impedimento de uma adoção entre pessoas do mesmo sexo, tá? Bom, mas essa é uma questão que vocês podem, se pegar uma causa que esteja relacionada a um impedimento de uma adoção entre pessoas do mesmo, por indivíduos do mesmo sexo, né, que se relacionem, vocês justamente podem argumentar utilizando esse olhar, tá? Um olhar mais humano, um olhar mais ético, tá? Então, sendo assim, sob a ótica da política, da ética, é necessário que nós consigamos, né, e essa disciplina vai tentar trazer isso, que vocês tenham um olhar mais apurado, que vocês reflitam a respeito e busquem compreender melhor os percursos e as realidades que vocês vivem, tá? Que todos nós vivemos, ok? Então, sendo assim, o conteúdo do curso, ele vai ser composto, acho que eu já tinha dado uma prévia para vocês, mas eu repito, vai abordar a evolução do pensamento ocidental, os principais expoentes do conhecimento, depois ele vai falar sobre alguns filósofos importantes, depois vai falar sobre a formação da política, tá? E, por fim, ele vai ressaltar as diversas concepções do mundo no aspecto político, econômico, filosófico, tá? Ok? Provavelmente vai entrar em correntes sociológicas também, tá? Bom, na primeira unidade, que nós começamos já a falar e traz justamente o que nós vamos ver durante o curso, ela vai falar sobre a questão da produção do conhecimento, tá? A produção do pensamento. E ela ressalta
ela ressalta o seguinte, que antes da existência da ciência, tá? Antes da existência da ciência, houve o que a necessidade de serem explicados alguns fenômenos que ocorriam, tá? E os filósofos, principalmente greco-romanos, eles criavam uma corrente interpretativa através da criação de mitos. Vocês sabem o que são os mitos? Os mitos. Muitas vezes nós entendemos mitos como fantasias, como lendas, né? Nós muitas vezes atrelamos essa questão a principalmente lendas, tá? Ou seja, uma história que, na verdade, ela não é real, tá? Ela foi criada para justificar alguma coisa, para proporcionar, muitas vezes, uma reflexão, mas ela não é real, tá? Então, muitos dos filósofos, especialmente nesse período, eles se utilizavam dessas ideias, né? Desses mitos, dessas interpretações, tá? A atribuição mais, acho que acredito que mais palpável em relação à ideia de mito seria a interpretação de alguma realidade, a interpretação de algum fenômeno, tá? Então, eles criavam uma interpretação para justificar determinadas situações. Por quê, pessoal? Porque eles não, naquela época, não possuíam conhecimento científico como possuímos hoje, tá? Onde tentamos, de todas as maneiras, justificar todas as questões com base em argumentos de conhecimento, de cunho científico, tá? Mas naquele período isso não existia. Então, apesar das narrativas, das histórias das divindades, dos deuses, o mito para eles não era uma mentira, e sim era uma espécie de atribuição de sentido ao mundo, de uma interpretação do mundo, e que guarda também uma relação com a cultura daquela determinada época, tá? E, ao mesmo tempo, ela mostra o quão, vamos dizer assim, o quão imaginário, a imaginação e o imaginário era presente nesse período, e, ao mesmo tempo, traz uma ideia de cultura e tradição daquela época, e uma ideia também de atribuição de sentido ao mundo, tá? Portanto, naquele período, existiu a mitologia grega, tá? E essa ideia trazida com a mitologia, ela serviu de base para o surgimento da filosofia. E a filosofia, ela traz posteriormente um embrião do que seriam conhecidos como argumentos científicos. Ela traz um embrião, tá? Porque a filosofia vai começar a traçar alguns delineamentos científicos aos então mitos gregos, né? As lendas gregas, né? E ainda hoje, para vocês perceberem o quanto que essa realidade é presente nos dias atuais, ainda hoje há uma influência dos mitos em nosso dia a dia, tá? Há essa influência, tanto que nós podemos perceber que existem programações televisivas, filmes que justamente trazem essa ideia, tá? E se vocês forem estudar bem profundamente algumas religiões, e até mesmo a religião católica, evangélica, enfim, muitas das ideias que nós temos relacionadas à criação do mundo, por exemplo, Adão e Eva, está relacionado com a caixa de Pandora, ou seja, a mulher é vista como algo que pode destruir a humanidade ao invés de trazer benefícios. A mulher é vista como uma pessoa sedutora, ardilosa, que pode muitas vezes levar o homem ao vamos dizer assim, ao desastre, né? Enfim, muitas dessas ideias já são vistas na mitologia, tá? E que são traduzidas em algumas religiões, tá? Ok? A caixa de Pandora, como eu acabei de citar, é uma delas. Mas existem outras
tá? E a imagem, inclusive a imagem do Cristo, que nós costumamos ver em muitas igrejas, está muitas vezes associada a deuses gregos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que é essa cultura, a mitologia grega, os clássicos, essas lendas, esses mitos, ainda continuam presentes também na nossa realidade, continuam presentes na nossa cultura, tá? Bom, entretanto, mesmo que esses mitos ainda apresentem uma influência na nossa realidade, uma influência na atualidade, tá? Foi necessário que, naquele período, principalmente, alguns filósofos começaram a questionar, os primeiros filósofos começaram a questionar esses mitos, essas lendas, ok? Eram chamados pensadores pré-socráticos. Esses pensadores, apesar de não apresentarem os mesmos pensamentos, eles buscavam... Gabi, pode falar. Licença. Tem uma menina da sala lá que não está conseguindo entrar na aula. Ouviu? Não está conseguindo? Não. Está pedindo para mandar. Sempre o e-mail dela dá problema, não sei por quê. Gente, acho que vou ter que sair aqui e mandar de novo. Porque não é equipe, né? O de vocês não é equipe, vocês estão entrando pelo ABA, né? Peraí que eu tento convidar a professora. Peraí. Tem que convidar, né? Então, tem que mandar um convite para ela. Você consegue mandar daí? Quem falou comigo? O Newton consegue, Newton. Ah, tá. Porque a gente tem a equipe, lógico, eu tive que criar a equipe para agendar a aula de vocês, mas não necessariamente preciso adicionar vocês, porque o AVA já encaminha direto, né? Pelo menos é essa a ideia. Conseguiu anexar ela? Não sei se... Não, Luiz Gustavo. Eu tô tentando, peraí, professor. Bom, então, esses mitos, existem também outros, que eu vou até aproveitar e citar outros mitos, que é o mito de Ícaro. Esse mito de Ícaro, ele foi utilizado em uma novela... Professora. Pode falar. Será que a senhora pode repetir, por favor, o que é pensadores pré-socráticos? Ah, sim. Então, os pensadores pré-socráticos, logicamente, eles existiram antes de Sócrates, né? Por isso esse nome, pré-socráticos. E eles começaram a questionar essas ideias relacionadas e trazidas por esses mitos. Começaram a questionar a realidade, as transformações do universo. Ou seja, eles começaram a questionar as explicações trazidas por essas lendas, tá? Eles não se convenciam que as transformações do universo realmente poderiam ser explicadas somente por esses mitos. Eles queriam algo mais, tá? É onde eles começaram a questionar. O questionamento leva ao que a evolução dessa ideia, a evolução da necessidade de resgatar, né, um pensamento mais racional, buscar mais, tá? Então, os pré-socráticos, eles começaram a questionar essa ideia. Lembra muito aquilo que ocorreu no período iluminista, em que os iluministas, depois, né, um período bem depois da Idade Média e tal, os iluministas, eles justamente começaram a questionar muitas questões que eram explicadas pela teologia, né, que justamente entendiam que tudo se explicava pela vontade divina, pela vontade de Deus. Então, houve um questionamento. É a mesma coisa aqui, os pré-socráticos, eles começaram a questionar por que os fenômenos, as transformações do universo devem ser explicadas somente pela mitologia,
pelos mitos. Não, tem algo a mais aqui. Vamos começar a questionar, tá? Então, essa ideia. Aí começam a surgir as escolas, né? As escolas relacionadas, as escolas filosóficas, né? Também do período pré-socrático, como Tales de Mileto, que começa justamente a verificar algumas questões que hoje nós sabemos que são de ordem física. A questionar questões relacionadas ao ar, à água, nós sabemos que estão atreladas à física, tá? Outro, Pitágoras, começa a questionar algumas questões que nós sabemos que hoje estão ligadas à matemática. Demócrito, Leucipo, que são da escola atomística, pré-socráticos também. Eles começam a questionar sobre o vazio, sobre a matéria, sobre a existência do átomo, que nós sabemos que hoje é estudado pela química, né? Então, começam o quê? Eles inauguram, através, logicamente, pessoal, através, nesse período da filosofia, tá? Eles começam a questionar, a divagar sobre essas questões que vão ser utilizadas, esses filósofos, os argumentos desses filósofos, vão ser utilizadas por muitas ciências, inclusive as que eu falei para vocês, as ciências exatas. Não somente as ciências humanas, não somente a filosofia, a sociologia e também o direito, não, né? Outras ciências justamente vão se valer do entendimento desses filósofos, tá? Principalmente da área de ciências exatas, como eu citei para vocês, física, matemática e química, tá? Bom, então, voltando aqui sobre um dos mitos que eu gostaria de falar para vocês, que o livro nos traz, é o mito de Ícaro. O mito de Ícaro, ele foi retratado em uma novela televisiva da Rede Globo. E eu estou tentando lembrar os atores que interpretaram. Na primeira versão foi o Juca de Oliveira. Na segunda versão foi aquele Guizé, só que eu não estou lembrando o nome dele. É um sobrenome Guizé, que interpretou na segunda versão. O que houve? Qual foi a cena da novela? Um indivíduo que queria aprender a voar. Daí ele criou asas, né? Ele queria tanto, tinha vontade de aprender a voar. E justamente a última cena do seu personagem nessa programação televisiva é ele voando com asas, parecendo asas de pássaros e voando, né? Então o mito de Ícaro, ele conta a história, uma história grega, que Ícaro era filho de um indivíduo chamado Dédalo, que era um artista habilidoso, tá? Que construiu uma engenhosidade, um labirinto, para aprisionar um grande monstro que era chamado Minotauro. Só que o rei, né? O rei, por alguma razão, considerou que tanto Ícaro quanto Dédalo tinham o traído. Então, o que ele fez? Vocês construíram essa engenhosidade para colocar esse labirinto, para colocar o Minotauro, mas é aí que vocês vão ficar presos por alta traição. O rei entendeu que havia sido traído por eles, tá? E condenou eles a ficar dentro da própria obra que eles realizaram por o rei, que era a construção de um labirinto. Um labirinto para prender esse ser asqueroso que seria o Minotauro. Daí, o que aconteceu? Eles começaram a tentar inventar uma possibilidade de sair desse labirinto. E qual é essa invenção? Que eles criassem asas, tá? Só que essas asas eram asas de cera, então eles não poderiam nem ficar muito perto do sol, porque o sol derreteria essa cera, e também nem muito perto do mar, pois a umidade, ela tornaria as asas pesadas, tá? E eles conseguiram sair e fugir desse labirinto. Entretanto, o Ícaro não seguiu o conselho de seu pai e acabou perdendo as suas asas. Então, percebe essa realidade do indivíduo que cria as suas asas para voar, ela foi retratada em uma programação televisiva. Que mais? Outro mito
que nós conhecemos até hoje, que é muito comum, é o cupido, né? Nós utilizamos muito diariamente, né? Quase que diariamente. Ah, você foi atingida pelo cupido. Ah, você está apaixonado, você está apaixonada, você está amando, né? Esse mito é um mito, está presente na nossa realidade. E qual é a ideia, qual é a história por trás desse mito do cupido? Ele se apaixonou pela psique, né? O cupido era filho de Vênus, da deusa Vênus. Só que a deusa Vênus, né, a deusa da beleza, da sensualidade e tal, do amor, da paixão, enfim. Só que essa deusa, ela queria ser a única. E ela sabia da existência de uma mortal chamada Psique, né, que não era deusa ainda, era uma mortal. E sabia que Psique era uma moça muito bonita, era uma moça muito bondosa e que tinha excelentes qualidades e que podia atrapalhar os seus planos. Então, o que ela pede? Ela pede para o Cupido, seu filho, ir lá e envenenar, né, através de uma flecha, envenenar Psique. Envenenar Psique para Psique se enamorar de uma pessoa completamente asquerosa, feia, e que levasse ela para o buraco, de alguma maneira, tá? Só que o que acontece? Quando o Cupido vai levar essa flecha para Psique, ele se atrapalha, porque ele fica encantado com segundo a mitologia, né, com a beleza de Psique, fica encantado por ela, acaba se atrapalhando e a flecha acaba entrando no Cupido. Então, Cupido se apaixona pela Psique. Conclusão, esse relacionamento acaba sendo um relacionamento proibido, tá? Proibido, e a única alternativa é que o Cupido, ele implora para Zeus para que Psique seja transformada em um mito, em uma lenda, né? Em uma deusa, que ela deixe de ser humana. E como Deus se aprecia muito o Cupido, acata esse pedido e transforma a Psique em uma deusa, né? E a paz reina. Psique faz as pazes com Vênus, enfim, que é a mãe do Cupido, enfim. Ou seja, a história do Cupido é uma história atual. Acaba sendo uma história cotidiana e que todas as pessoas viram e mexem, de alguma maneira, falam, o Cupido foi flechado pelo Cupido. Vamos fazer alguma homenagem para alguém? Vamos colocar um coração e um Cupido, tá? Então, essa ideia já vem desse período, do mito, de um dos mitos da mitologia grega, tá? Ok? Tem mais outros dois aqui que depois vocês estudam com maior... Eu coloquei como material à parte para vocês, depois vocês dão uma olhada, tá? Mas, enfim, os principais são esses que eu acabei de citar. A Caixa de Pandora, ou seja, marca que a identidade feminina é marcada pela sensualidade, pelo poder de dissimulação, acaba contando uma historinha parecida com a história que nós conhecemos de Adão e Eva, tá? Por isso que eu digo para vocês que muitas questões que nós ouvimos das religiões são trazidas da mitologia, tá? Por mais que não admitam, elas são trazidas da mitologia, ok? Eu também tenho a minha religião, mas eu vejo com muita parcimônia essa ideia sempre vi, do Adão e Eva, de Adão e Eva, da criação do mundo, sabe? Para mim acaba sendo uma alegoria. Eu acredito na existência de Deus, acredito na potencialidade de Deus em auxiliar o mundo a se modificar, a se transformar ao longo dos anos, mas também eu consigo pensar a ciência entrelaçada com a mão de Deus. A mão de Deus para impulsionar os seres humanos, dando a eles sabedoria, dando a eles conhecimento, para justamente, através da ciência, trazer grandes transformações, tá? Então, mais ou menos essa ideia eu trago. Lógico que ela é questionar, se eu falar isso para
líderes religiosos, eles não vão concordar muito comigo, né? Bom, vamos voltar aqui. Bom, mas por que nós estamos falando sobre essas questões, sobre questões que estão relacionadas aos mitos? Por quê? Porque os questionamentos sobre essas realidades que eram justificadas através da interpretação trazidas por essas lendas, por esses mitos, justamente eles começaram a ser questionados pelos primeiros filósofos que conseguiram, aos poucos, inserir um pouco de conteúdo científico. Por que eu digo um pouco? Porque quando Tales de Mileto começou a falar sobre questões relacionadas à água, ao ar, por exemplo, ele não trouxe uma explicação totalmente embasada cientificamente. Ele começou o quê? A questionar, a trazer algumas possibilidades, ou seja, questionar o porquê da existência, como que ocorre esse processo dentro de toda a natureza, de toda a humanidade, enfim. Começou a trazer alguns questionamentos. Por quê? Porque as lendas, os mitos, os deuses não traziam explicação para ele, que para eles eram convincentes, tá? Como, por exemplo, Demócrito, quando ele vai falar sobre a origem da matéria, sobre os átomos, tá? Eles já anteviam conceitos que seriam depois trabalhados na ciência, tá? Como os átomos. Para eles, a matéria era formada de componentes menores ou constituintes fundamentais, como viria a ser popularizado no meio científico. Quer dizer, eles já falavam a matéria, isso os pré-socráticos, como Demócrito. Já falava que a matéria era composta por microcomponentes, tá? Que eram constituintes fundamentais daquela determinada matéria. O que hoje nós conhecemos como átomos, tá? Que são os pequenos corpos indivisíveis e ao mesmo tempo, microscópicos, né? Então, esses autores já começaram a pensar e trazer esses pensamentos que foram no futuro abraçados pela ciência, tá? Mas quando que foram abraçados pela ciência, professora? Nós tivemos o período da antiguidade, depois nós tivemos, na época, a formação dos feudos, depois nós tivemos um período chamado Idade Média, onde começou a tudo ser justificado através de um entendimento divino, lembra? Então, Grécia, período greco-romano, da filosofia, onde o raciocínio começa a ser construído, como nós estamos falando agora, tá? Depois nós tivemos um período em que esse crescimento intelectual, ele acabou ficando um tanto quanto estático, um tanto quanto paralisado, que foi o período da Idade Média, onde tudo era voltado a tudo é porque Deus quer assim, tudo era explicado pelo divino, né? Daí houve o quê? Um período em que houveram poucos questionamentos sobre os fenômenos sociais, os fenômenos que então existiam. Posteriormente, tivemos um período conhecido como Renascimento, como Iluminismo, e esse período ele resgatou todas essas ideias trazidas pelos filósofos, todos esses questionamentos. É onde começaram a surgir as ciências. Começou inicialmente as ciências exatas, com filosofia, matemática, química, biologia. Depois começaram algumas outras ciências. A filosofia ela foi tomando corpo novamente. Depois veio o quê? Sociologia. A sociologia começou a se tornar uma ciência. Por quê? Eram ciências que começaram a explicar os fenômenos sociais, começaram a explicar os fenômenos também subjetivos, internos, né? A filosofia também começou a tratar e trabalhar essas questões relacionadas à psique, questões subjetivas, tá? Questionamentos, também a filosofia começou a tratar, ok? A filosofia acabou auxiliando no futuro quem? A psicologia. A psicologia pegou muitos estudos,
muitos entendimentos da filosofia. Então, a filosofia, ela se ramificou depois para outra área, que é a psicologia, tá? Então, vocês percebem o quanto esses autores, esses filósofos, esses pré-socráticos, contribuíram para as atuais ciências que nós temos hoje, ok? Contribuíram, e para ressaltar a importância da passagem, da explicação, então, mitológica, baseada numa interpretação dos mitos, de lendas. Os mitos serviam para interpretar uma determinada realidade, para uma explicação do mundo baseada o quê? Na ciência, baseada na razão, tá? Ok? O que mais que nós podemos ressaltar? Bom, agora que o material de estudo, ele começa a tentar, ele traz alguns exemplos para vocês, ok? Ele vai trazer uns exemplos. Vai pedir para vocês analisarem uma situação. Ele vai falar de Milton, vai citar um caso, que finalizou uma graduação em administração e conseguiu um emprego na área de marketing. E ele foi contratado para fazer uma publicidade sobre produtos de uma empresa chamada Margarina Plus Vita, tá? Então, o desafio dele é a realização de um conteúdo e um planejamento de toda uma campanha para trazer a definição de conceitos essenciais. Por onde que ele tem que começar, pessoal? Para atingir todas as massas. É isso que o livro pergunta para vocês. Por onde? Primeiro, vamos lembrar que o comercial de margarina, ele acaba estando atrelado à ideia de família. Então, o que ele vai ter que fazer? Trazer uma reflexão dentro dessa campanha não só sobre o produto, e sim sobre a família, sobre a sociedade, a família na atual sociedade, a saúde, o consumo. Então, ele vai ter que trazer algo, ele vai ter que não simplesmente ser impulsivo, não, ele vai ter que criar todo um planejamento, um projeto, tá? Para que faça uma campanha de uma publicidade de impacto, ok? E essas questões, ele vai ter que estudar e pesquisar para justamente ele conseguir atingir o público que ele quer. Ou seja, o grande desafio, primeiro, é ele compreender esses conceitos dentro da atual sociedade. Então, o que ele vai ter que compreender? Que a família, ela não é só aquela família monoparental. Então, aquele comercial de margarina que vai falar sobre a família monoparental, que foi um comercial de margarina que foi criado pós-crise de 29, quando a manteiga estava com os preços explodindo. Então, foi desenvolvida a margarina para justamente tentar popularizar e foi inserida a imagem de uma família tradicional para justamente tentar vender esse produto, já não cola mais. Não cola mais. O Milton, ele tem que trazer a ideia de família no atual contexto. No atual contexto de uma sociedade de consumo, no atual contexto de possibilidades de venda desse produto, ou seja, ele tem que atingir mercado, e no atual contexto sócio-jurídico. Então, ele não vai ter que considerar a família como a monoparental, ele vai ter que considerar todas as modalidades de família, as famílias, tá? Por isso que, na atualidade, vocês podem ver inúmeras campanhas que são inseridas, considerando a pluralidade de famílias e a pluralidade de relacionamentos, tá? Campanhas da Boticário de Dia dos Namorados. Estão lá a suposta família tradicional, vamos dizer assim, né? O namorado, a namorada, o homem, a mulher. Mas, atualmente, o que nós presenciamos também? 2 mulheres, 2 homens. Por quê? Porque são famílias, modelos de família, ideias de família que são presentes na nossa sociedade, são uma realidade. Então, o que acontece? O marketing, né? No caso do nosso personagem Milton, ele vai ter que fazer algo semelhante para a sua campanha publicitária, tá? Então, percebe que aqui ele não vai utilizar somente questões relacionadas ao marketing, pessoal. Ele vai trabalhar questões sociais,
Também vai trazer conceitos jurídicos de família, tá? Vocês percebem? Então, ele vai trabalhar diversas questões, e ao proporcionar a reflexão, ele vai trabalhar o quê? Com a reflexão filosófica, com a ideia do pensamento, da busca do conhecimento constante, tá? Justamente para quê? Para fugir dos estereótipos, para fugir das respostas padronizadas, para fugir daquilo que é considerado que é um senso comum. Ele precisa evitar o senso comum. O que é o senso comum, pessoal? O senso comum são aquelas respostas que muitas vezes nós utilizamos por conta de algo que aprendemos, tá? Dentro daquele determinado binarismo que nós conhecemos, ou é um ou é outro, tá? Sem muitas vezes considerar as realidades, sem muitas vezes considerar o quê? O embasamento social, o embasamento científico. Se o Milton fosse fazer uma campanha publicitária e utilizasse o senso comum, ele ia falar, comercial de margarina Plus Vita, vamos colocar ali uma família tradicional. Mamãe, papai, filhinho, filhinha, cachorro, todo mundo feliz comendo margarina. Comendo um pão com margarina no café da manhã. Ele ia fazer o quê? Mais do mesmo. Vamos manter o tradicionalismo, vamos manter aquilo que já está petrificado no senso comum. É senso comum, né? É oriundo de uma ideia realmente do patriarcado, do modelo tradicional de família, da família monoparental. Então, vamos utilizar esse mesmo modelo. Não. O que ele falou? Não vou utilizar esse mesmo modelo utilizado na década de 30. Não vou. Tá? Nós temos o quê? Refletir sobre isso. Temos que evitar o quê? Estereótipos. Temos que trazer o quê? A realidade. Temos que trazer a realidade. Por quê? Para aproximar o meu produto, o produto que eu quero vender, da realidade do seu público. Então, nós temos que trazer isso para a campanha. Então, aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer não só buscas, não só reflexão, ele vai tentar trazer o quê? Um panorama, pesquisas de mercado, para justamente embasar a sua ideia. É necessário que a gente trabalhe com diversos modelos de família nessa campanha. Por quê? Porque o nosso consumidor de margarina, eu fiz algumas pesquisas, formulários online, isso e aquilo, e a maior parte são, por exemplo, famílias em que uma mãe cria sozinha seus filhos. É uma família. Ou então, uma família em que 2 homens estão unidos, né? São um casal. Então, quer dizer, ele vai justamente mostrar através de dados, através do que a sociedade, a ideia, vamos dizer assim, a coletividade que ele pretende atingir. E ele vai trazer todas essas informações, pesquisas que ele fez, tá, dados, para justamente justificar a proposta e o potencial de lucro para esse produto que ele quer lançar, ok? Então, ele não vai trabalhar somente com isso. É a mesma coisa nós, como eu falei para vocês, nós, enquanto advogados, enquanto militantes, se nós pegamos uma causa em que, nossa, eu sou tradicionalíssimo, estou dando um exemplo, eu sou tradicional, eu jamais vou defender um indivíduo um homem que mora com um homem e que quer adotar uma criança. Mas se esse indivíduo, essa situação, essa família, ela é uma realidade. E se você, profissional, não está aberto a essas questões, né, você realmente talvez não argumente de uma maneira tão apropriada quanto deveria uma suposta causa que você pegar. Então, são essas questões que no dia a dia vocês vão sendo, nós, enquanto profissionais, vamos sendo desafiados, tá? Se nós tivermos um olhar mais empático, talvez um olhar mais humano, mais aberto, sim, podemos fazer, inclusive, uma excelente defesa para uma situação como essa. Um casal que tem um pedido de adoção negado. Casal homoafetivo tem um pedido de adoção negado. Nós podemos fazer uma excelente defesa, se nós tivermos um outro olhar. Mesma coisa,
situações que estejam relacionadas à prática de algum crime, racismo, discriminação, algum tipo de discriminação racial, tá? Se nós não tivermos um olhar empático, um olhar que realmente esteja voltado para o respeito dos direitos humanos, nós não vamos, muitas vezes, nós não vamos encontrar os argumentos para fazer uma excelente defesa, tá? Então, o livro, ele traz essa questão da publicidade, em que o Milton, ele adota essa atitude filosófica, ele vai atrás, ele pesquisa conceitos, e justamente traz também alguns dados estatísticos para justificar a sua proposta, para justamente detalhar como nós podemos exemplificar, como nós podemos trazer isso para o nosso trabalho. É a mesma coisa, se nós vamos pesquisar estratégias de defesa, nós vamos atrás do que? De jurisprudência, que são outros casos semelhantes, nós iremos atrás do que? De doutrina, e também nós iremos atrás do nosso conhecimento prévio, tá? Se temos um olhar mais, vamos dizer assim, mais aberto, mais acolhedor, a potencialidade de fazermos uma defesa realmente dotada de empatia, dotada de alteridade, é ampla, é absurda, vamos dizer assim, seria o ideal, tá? Seria o ideal. Então, justamente, o que o livro está querendo trazer? Que nós temos que, muitas vezes, separar aquilo que é senso comum, argumentos oriundos do senso comum, daquilo que é conhecimento científico, tá? Nós temos que, muitas vezes, separar isso. Mas, professora, como que nós vamos separar uma situação como essa? Vou citar um exemplo, que eu acho que, inclusive, eu já falei em algum momento, eu não sei em que disciplina, em sala de aula, não sei se foi direitos humanos ou direito constitucional, eu não me lembro, que eu comentei com vocês. Acho que eu falei sobre a polarização política, né, que houve principalmente no período da campanha presidencial, em que houve a proliferação de inúmeras notícias falsas de ambos os lados, e que gerou uma polarização, um discurso, muitas vezes um discurso do ódio, né? E justamente gerou um certo alvoroço, principalmente nos meios virtuais, né? Esse alvoroço, com críticas muitas vezes baseadas em argumentos destrutivos, ou melhor, na falta de argumentos, tá? Como raiva, grosserias, que nós presenciamos muitos, principalmente aqueles da extrema-direita e aqueles da extrema-esquerda, discutindo entre si, em redes sociais, ou então nos seus meios familiares, utilizando muitas vezes argumentos de baixo calão, né, palavras de baixo calão, utilizando notícias que são depreciativas, fake news, ou então trazendo algumas charges, algumas imagens pejorativas em relação à figura dos candidatos, ou então a figura da mulher, né? Quem não lembra daquela figura da Dilma com as pernas abertas? Era um adesivo de carro e com aquele aparelho, alguém sabe o nome que coloca gasolina? Alguém conhece o nome? Que existe nos postos de saúde não, dos postos de combustível? Aquela espingarda que injeta gasolina. Então, quem não viu, alguém sabe o nome? Que eu não sei. Então, quantas, vamos dizer assim, imagens depreciativas da então presidenta Dilma, que justamente se utilizavam da sua condição de mulher também, não porque vamos dizer assim, uma imagem como essa, dela, uma foto dela, um adesivo dela colado num carro, de pernas abertas, é realmente uma coisa um tanto quanto que desvaloriza
né, misógina, que desvaloriza a imagem da mulher, que desvaloriza o ser mulher. Ali nós não estamos falando de questões políticas, ali nós estamos falando de uma desvalorização do feminino, uma desvalorização da mulher. Ali entrou em outra questão. Então, são questões que não são frutos de fundamentação, não são frutos de conhecimento científico, e sim são frutos do senso comum. E é isso que nós temos que evitar, tá? E a unidade da primeira semana, ela justamente fala sobre isso, que o que nós queremos que vocês, alunos, passem adquiram um senso crítico. Vocês adquirindo um senso crítico, mas o senso crítico que traga um olhar acolhedor, o respeito aos direitos humanos, que é o principal, vocês podem justamente argumentar diversas questões, tá? Fundamentar diversas questões baseadas na lei, da jurisprudência, mas também utilizando as realidades sociais, tá? Os fenômenos sociais. Então, é isso que o livro quer dizer. Cita esses exemplos que eu falei para vocês relacionados à área do marketing, mas é um exemplo que nós podemos trazer também para a nossa realidade, tá? Ok? Então, portanto, existe essa diferença entre o senso comum e o senso crítico. O senso comum, aquilo que muitas vezes são argumentos chulos, que muitas vezes são motivados pela paixão, por aquelas emoções exacerbadas, pelo ódio, pelo conflito, enfim. São argumentos que não possuem explicação científica. Já os argumentos oriundos de um conhecimento sociológico ou de um conhecimento filosófico, né, sociofilosófico, né, que nesse sentido, como nós vamos trabalhar as questões sociais também, eu entendo que é mais sociológico, tá? São argumentos de cunho científico. Eu não concordo com o posicionamento, vamos supor, se você está numa rede social, você vai lá compartilhar uma notícia relacionada ao esquema de corrupção do então Partido dos Trabalhadores, vamos supor. Se você, ao invés de colocar palavrões, palavras de baixo calão, você começar a dissertar, olha, essa notícia aqui e tal, justamente reflete aquilo que o Partido dos Trabalhadores deixou a desejar, pois é um partido que assim assado, talvez inicialmente teve um cunho voltado para a proteção dos direitos dos trabalhadores, entretanto, ao longo dos anos, se mostrou um tanto quanto contraditório em relação aos seus ideais iniciais, e começa a descrever questões relacionadas à corrupção, ou seja, ali você está dando o quê? Você está trazendo um conhecimento científico. Por quê? Você vai argumentar, e muitas vezes você pode se utilizar da legislação, você pode se utilizar de notícias, né, de notícias de jornais, logicamente, você vai ver quais jornais realmente são fidedignos, isso você tem que pesquisar, né, não é qualquer blog de autoria desconhecida que você vai poder colocar, você tem que pesquisar a respeito, se são jornais ou revistas de qualidade, que tem algum comitê científico, de ampla circulação, enfim, e você vai ali justificar. Nesse ato, você já está trazendo o quê? O seu conhecimento científico. E, ao mesmo tempo, você não está desrespeitando ninguém. Você não está, vamos dizer assim, partindo para um discurso do ódio. Não, você está ali exibindo o seu conhecimento, os seus argumentos, você está ali argumentando, tá? Então, essa ideia que nós vamos trabalhar nessa atividade inicial, que, inclusive, eu vou passar para vocês, tá? Tem um slide que vai falar sobre essa diferença de senso comum e conhecimento científico que gera um senso crítico, tá? Que é trabalhado nessa primeira unidade, e uma charge rápida que vai falar sobre as fake news. Então, pessoal, o que nós podemos concluir? Que a aquisição do conhecimento científico, baseado na argumentação, na busca sempre por fontes seguras, tá? Ela é um mecanismo de extrema importância para combater, por exemplo,
argumentos oriundos do senso comum, como as fake news, tá? Ou seja, as notícias falsas, que muitas vezes, por serem altamente veiculadas, o público acaba entrando no imaginário público como se fossem verdadeiras, tá? E, na verdade, não são, ok? Isso em quaisquer esfera, seja política, seja esfera científica, né? Quantas questões, principalmente nesse período de pandemia, que são oriundas do senso comum e que muitas vezes acabam atrapalhando do que auxiliando, né? Eu tenho um colega que é físico, que ele falou que ele recebeu uma fake news que falava sobre a possível radiação daquela espingardinha que mede, tem um nome específico, é o termômetro, né? Que mede a temperatura nos estabelecimentos. Houve uma propagação de uma fake news de que aquilo transmitia radiação para o indivíduo se fosse aplicada na cabeça, na testa, ou melhor, né? Daí ele mandou para mim, ele começou a dar risada. Ele é físico, ele tem mestrado em Alfenas, né? Já estudou na Unifei. Assim, começou a dar risada. Eu falei assim, por quê? Eu não tenho conhecimento nessa área, né? Eu falei assim, por quê? Então me explica o que está acontecendo. Ele falou assim, não é um aparelho que passa a suposta radiação para o ser humano, é o contrário, somos nós que somos energia, somos nós que impulsionamos e transmitimos essa radiação para o aparelho. E ele, lógico, ele começou a explicar tecnicamente, né, que eu não vou saber dizer aqui as palavras técnicas dele, mas de uma maneira bem simples e resumida, é isso que ele quis falar, ó, é uma fake news que está trazendo uma notícia falsa que muitas vezes está trazendo prejuízo. Inclusive, ele ressaltou que ele estava em um self-service, né, que ele presenciou a discussão de uma senhora que não queria aceitar que a sua temperatura fosse medida por esse aparelho, por conta dessa fake news que tinha sido veiculada. Então, percebe que são situações que abrangem esses argumentos oriundos do senso comum, muitas vezes acabam sendo destrutivos, tá? Ao invés de trazerem contribuições positivas, trazem o quê? Negativas, contribuições negativas. Então, é necessário que nós tenhamos o quê? Um senso crítico, ao analisar todas as questões que nos são passadas, até mesmo um vídeo, né, que na época foi veiculado um vídeo explicativo sobre essas questões, tal, sobre a possível radiação, tal, e você é leigo, você acha que aquele cara está falando bonito, deve ser verdade, eu vou compartilhar. Então, nós temos que, primeiro, verificar a idoneidade dessas informações, para depois compartilhar essas informações. Tá ok, pessoal? Mas, professor, essa semana a gente teve algumas notícias de alguns índios no Amazonas que receberam notícias que se eles tomarem a vacina do coronavírus, eles iam morrer, né? Eles morriam. E como educar, né? Como tirar esse senso comum dessa tribo, dessa comunidade? Exatamente, para vocês verem qual é o efeito perverso dessas notícias falsas. O que essas notícias falsas podem gerar? Então, para a gente, essas notícias a gente está estudando isso, né? A recusa. Mas como usar, quais argumentos usar para essas tribos, para justamente para convencer do contrário, né? Talvez teria que ter, de repente, uma pessoa que soubesse a língua deles mesmo, que fosse lá aos poucos conversando, conscientizando, talvez, né? Daí seria alguém da área de humanas mesmo, algum sociólogo, um antropólogo, alguém que justamente lidasse com essa parte, biólogo, que tem um certo conhecimento, porque tem, né, profissionais que sabem os idiomas, né? Os idiomas de muitos indígenas. Então, de repente, essa seria a saída. Algum profissional e conversar pessoalmente, fazer essa campanha de conscientização. Aí, somente através mesmo de uma boa conversa, de um bom diálogo para conscientizar. Tá? Somente
através disso. Outra questão também que nós estamos presenciando é as pessoas que não se recusam a tomar vacina, né? Se recusam a tomar Professora, vacina. Pode falar. A senhora acha que com a idade, fazer a pessoa sair desse senso comum é mais complicado? Porque, por exemplo, assim, aonde eu trabalho tem uma moça de idade e a gente tomou vacina por conta de ser profissional da saúde. E ela não quer tomar vacina de jeito nenhum, porque ela fala que tá injetando o vírus dentro do corpo dela, que ela viu um monte de notícia que vai virar jacaré e um monte de coisa. A gente tenta falar pra ela, meio que mudar a cabeça dela, mas não consegue, sabe assim? Sei. Então, não tem que ser através da conscientização mesmo, de vídeos, de repente mostrar vídeos para a pessoa, ou então, de repente, algum apoio de algum familiar, ou o familiar também pensa do mesmo jeito, Tatiele, aí complicou, né? O familiar não pode ajudar? Então, eles pensam todos do mesmo jeito, tem todos a mesma mentalidade ali, sabe? Nossa, aí complicou. A mocinha de 89 aqui, a mocinha de 89 aqui já tomou vacina, né, mocinha? Já tomou. Então, e é complicado. Tem uma colega que é professora, não é da faculdade, não, é da escola que eu dou sociologia, né, que eu trabalho. Também é minha xará, é Gabriela. Também se chama Gabriela. Ela nunca tomou uma vacina, ela não acredita nas vacinas. Eu não sei realmente o que vai ser feito, viu? Porque eu não sei assim se eu fosse de repente do poder público, talvez eu não aceitaria ela como docente, não, se ela não me exibisse o cartão de vacina. Diz que nunca tomou uma vacina, não acredita e não vai tomar, Eu acho que é um risco para todas as pessoas, mas enfim, né? Na minha opinião, acho que deveria vir alguma recomendação pedindo que assim que tivesse, logicamente, disponibilizada a vacina para todas as pessoas, né, que todos os profissionais apresentassem, no caso estamos falando de professores, que os professores apresentassem o comprovante de, né, o cartão de vacina que tomaram a vacina. Mas eu não sei, né, não sei como essa questão vai ser. Mas aí também já entra na questão do direito à liberdade, né? Entra a questão do direito à liberdade, ao mesmo tempo tem um posicionamento dos nossos tribunais superiores falando sobre essa questão da obrigatoriedade da vacina, então, realmente estamos em uma situação que nós não sabemos, né, não sabemos como agir. Mas, enfim, se nós olhássemos pelo aspecto social, o indivíduo que vai lidar com crianças, com jovens, ele tem que ter uma certa consciência, né, que não é uma vontade própria dele, ele está ali lidando com outras pessoas, pelo menos uma consciência, vamos dizer assim, social, comunitária, de equipe, coletiva, de grupo, né, mesmo. Coletiva, né? Exatamente, porque ali não é só, não vou tomar vacina se eu pegar alguma coisa eu peguei, não, né, é um vírus que é altamente transmissível, então, quer dizer, eu penso que a pessoa tem que mudar um pouco essa postura. Mudar um pouquinho, né, do direito individual para o direito coletivo, né? Pensar um pouco no coletivo, exatamente. Pensar um pouco no coletivo, principalmente sendo um profissional que vai lidar. E eu lido com os adolescentes, né, no caso, mas essa professora, ela trabalha com os adolescentes e trabalha em outra escola com crianças, entendeu? Com o ensino fundamental. Então, quer dizer, complicado, né? Se a pessoa tem esse pensamento, eu espero que ela mude, que ela tenha recentemente mudado esse pensamento, mas até então, a última conversa que eu tive com ela era totalmente contra a vacina, porque para ela, a vacina não atuava como uma prevenção a doenças, então ela nunca acreditou na vacina, sempre foi a favor da medicina alternativa, de chás, ervas, enfim. Né? Nada contra, né? Também é bom um chazinho, uma erva de vez em quando, mas a gente não pode deixar de valorizar também o conhecimento científico, que é o que nós acabamos de estudar aqui, né? Conhecimento científico, a gente não pode, né? Mesma coisa aquela pessoa que fala assim, eu sou um cristão, eu estou indo para a igreja toda semana, começou um discurso assim na minha igreja.
Eu tô até, né, eu não sei nem se eu vou voltar, já falei que não sei nem se eu vou voltar, porque começou uns discursos meio assim, sabe? Se nós aqui estamos com Deus, então não vamos ser contaminados, né? Até que eu fiquei sabendo que alguns foram, né? Então, Então, quer dizer, é complicado. Quando você vê que outras questões é importante, nós temos, lógico, mas nós não podemos esquecer que, vamos dizer assim, os cientistas, eles foram abençoados com dons. E esses dons podem muito bem ter vindo de Deus, sim, por que não? Né? Foram abençoados com os dons, então estudaram, né? Criaram medicamentos, criaram as vacinas, e elas estão aí para justamente o quê? Nos auxiliar, né? Estão aí para a possível prevenção de doenças. Então, nós não podemos desvincular essas questões, né? Então, dissociar essas questões. Nós temos que entender como um conjunto, como um intercâmbio, né? Então, não podemos dizer, eu tô com Deus, então eu não vou. Eu tô ali, não vou ser contaminada pelo Covid-19. E a maioria das vezes as pessoas veem assim, né? Para mim. As pessoas veem as empresas estão lucrando, mas não veem os gastos que elas tiveram em pesquisas, né? Em estudos, o quanto elas gastaram nos estudos para depois ter um ganho e talvez nem empatar, algumas vezes nem empata o ganho com a perda de pesquisas, com os gastos. Sim, exatamente, porque muitos desses pesquisadores, muitas vezes, nem têm vida, né? Nem têm vida própria, só vivem o quê? Para pesquisa. Que nem você, Nilton, falou, além do investimento, tem também o capital humano, né? Que muitas vezes são indivíduos que só vivem para isso, que só vivem para a pesquisa, né? Então, vamos desvalorizar essas pessoas? Não, né? Logicamente, não vamos desvalorizar a ciência. Então, mas, né, aqueles que acreditam, que possuem alguma fé, podem entender que realmente existe algo superior que está pondo a mão nessas pessoas, esses, né, cientistas, para que justamente eles busquem a cura. Agora, dizer, então, nossa, eu tô com Deus, então não vou ser contaminado com Covid-19. É complicado, né? Complicado. E então, comecei a perceber que começou um certo discurso, e eu comecei a falar assim, nossa, e olha que é um pastor jovem na minha igreja, jovem mesmo, tem acho que 33 anos, jovem, começou com um discurso desse jeito, dessa maneira. Então, é complicado. Quando a pessoa, justamente entra aquela questão de não querer perder fiéis, a questão dos dízimos, né, que começam a cair, então entra outras questões por trás de tudo isso, né, mas você acaba realmente vendo que assim, eu penso que Deus não quer isso, né, Deus quer outra coisa, ele não tem essa visão, né, não acredito que eu não acredito num Deus fundamentalista. Nós aqui, assim, né? Que a família aqui, a gente acredita que Deus está em tudo, né? Sim, então, exatamente. Então, ela pode estar na doença que está tirando vidas, mas também pode estar na mão da pessoa que está criando a salvação, sabe? Então, é isso que nós acreditamos aqui. Então, não um núcleo dizer assim, um determinado grupo dizer assim, nós estamos aqui, né? Nós não vamos contaminar com Covid-19 porque nós somos desse grupinho religioso. Aí é realmente, e lamentavelmente muitas nesse período de isolamento, eu pelo menos nas minhas redes sociais eu presenciei muita gente pensando dessa maneira. É lamentável, mas muita gente pensando dessa maneira. Inclusive um parente meu, uma prima minha, que acabou perdendo a sogra para a doença. E pensava dessa maneira. Quando começou ano passado, ela e o marido, é uma gripezinha, tem que trabalhar. A cambada de marido era extremista, sabe? Ia para esses lados, né? Imagina, vocês são tudo cambada de vagabundo, para de lockdown, tem que trabalhar. Perdeu a mãe. Ninguém, mas você torceu para isso? Não, ninguém torceu para isso, mas estou falando de uma situação que eu presenciei mesmo. O discurso desse meu pai, do casado que é minha prima, no início
no início de 2020, do ano passado, quando começou março, abril, e de repente você vê que o discurso começa a mudar, né? A situação deles começou a mudar e ele perdeu uma das pessoas que ele mais amava, que era a mãe, né, para a doença. Então é complicado mesmo. Então é isso aí, pessoal. Então o que vocês preferem que eu compartilhe a atividade e peça para vocês fazerem em casa? Professora, eu por exemplo, aqui, o que eu fiz? Eu entrei lá, aí eu coloquei minhas notas, aí de minhas notas apareceu os estudos, né? Meus estudos, minhas matérias. Aí lá eu cliquei no AVA, aí lá foi. Aí eu tô acompanhando aqui pelo AVA, sabe? Mas foi uma coisa meia doida que eu fiz. Espera aí, professor, acho que você mudou. Gabi, seu microfone tá mudo. É. Aconteceu alguma coisa com o seu microfone, professora. Fabio, é que eu passei por... Pois não, Rita. Amanhã você vai estar lá na faculdade? Não estamos escutando, professora. Aconteceu alguma coisa com o seu microfone. Não sei ainda, Rita. Por quê? Precisava falar contigo. Tá, chama no zap depois. Beleza. Tá bom. Não tá saindo, Gabi. Não tá saindo ainda, não. Funcionou? Tá funcionando? Sim, funcionou. Agora tá indo. Tá. É que estranho, tive que sair e entrar de novo. Bom, então, são questões que justamente nós podemos verificar que existe ainda até na nossa realidade esse conflito entre o senso comum, que muitas vezes vem de histórias, de lendas que são criadas, né? Nós até hoje criamos lendas, né? E justamente questões que é necessário que nós reflitamos para buscar um conhecimento científico e gerar um senso crítico, né? Então, nós podemos dizer que lendas ainda existem até os dias atuais, tá? Podemos considerar as fake news as lendas atuais, tá joia? Então, vocês imaginem naquela época da antiguidade, em que só existiam os mitos, muitos acreditavam e interpretavam a realidade de acordo com a mitologia. Depois, com os filósofos, que eles começaram a questionar essas questões e trazer o embrião de algumas das ciências, dos pensamentos de algumas das ciências que nós conhecemos hoje, muitas questões começaram a ser vistas sob a ótica da ciência e das diversas ciências, desde a área de ciências exatas, humanas, biológicas, tá? Como eu fui explicando para vocês. Então, é necessário que você vê que é uma questão que aparentemente é antiga, podemos entender que é uma questão antiga, mas que na nossa realidade atual, nós estamos vivendo essas questões e esse conflito, né? Entre aquilo que é oriundo do senso comum, então, criações que são realizadas para justificar, para criar uma determinada linha argumentativa. Nós citamos o exemplo, inclusive, das fake news, ou então dos discursos do ódio, né? Aqueles extremismos que nós verificamos nas campanhas eleitorais, com proliferação de notícias falsas, de imagens pejorativas dos candidatos. Então, nós verificamos que essa é uma realidade. E
nós, como estudantes, como alunos, temos sempre que buscar um conhecimento mais apurado, um conhecimento mais apropriado, científico, racional, tá? Baseado o quê? Em argumentos, tá? Conduzido por procedimentos baseado em argumentos. Então, é um conhecimento científico jurídico, onde nós vamos trazer o nosso conhecimento jurídico, mas não só isso, um conhecimento que sociológico, tá? Eu citei para vocês o exemplo da questão de família, né, da ideia de família, do modelo de família. Será que existe um único modelo? Não, existem vários, diversos modelos, né? Somos famílias no plural. Então, é necessário que nós entrelacemos o conteúdo jurídico com o conteúdo social, tá? Então, são essas questões que justamente nós vamos começar a refletir. E a atividade de vocês foi justamente isso. Eu trago um resumo sobre senso comum e conhecimento científico e coloco uma charge e depois eu peço para vocês responderem 2 questões, tá certo? Vocês preferem que deixe isso como uma atividade, daí a gente pode combinar a entrega até no máximo 2 semanas, ou vocês querem fazer agora? Se fosse presencialmente, eu ia colocar vocês para fazerem naquele momento e ia compartilhar o arquivo no grupo para aqueles que estão em casa. Aí fica uma escolha de vocês. Posso deixar como atividade para vocês fazerem, como um trabalhinho, vai contar como nossa atividade mensal, como parte dela, como pontuação para ela. Ok. Aí você compartilha no grupo, é isso? Compartilhe no grupo, exatamente. Que é o que eu ia fazer para aqueles alunos que não fossem assistir na faculdade. Eu ia compartilhar no grupo e para aqueles alunos que estivessem lá, eu ia tentar distribuir. Não sei quantos que iriam, né, estar pessoalmente, mas eu ia tentar passar essa atividade para eles tentarem fazer lá, né? Responderem lá. Tá certo? Bom, pessoal, esse. Tem alguma dúvida, alguma questão? O bate-papo foi muito gostoso, foi muito proveitoso, né? São questões que eu gosto muito, essa disciplina eu gostei muito. Questões que eu gosto muito, porque a gente consegue entrelaçar o direito com outras questões, né? Então, eu gosto quando acontece esse intercâmbio, né? E esse é o conteúdo do nosso primeiro encontro de hoje. Tá joia? Alguma dúvida, alguma questão? O professor, assim, sobre a atividade ali que ele mostrou, né, que o Milton, né, ele fala que ele faz uma pesquisa e ele acha um público-alvo, né? Ele está buscando um público-alvo dentro do atual contexto, né? Sim, mas ele não está, de repente, excluindo alguma parte da sociedade? Então, a campanha que ele vai fazer é justamente para tentar abarcar todas as situações. Ele não quer excluir ninguém. Então, ele vai utilizar aquele modelo tradicional de família, mas ele também vai inserir outros modelos. Entendeu? É essa a ideia que ele vai trabalhar. Ele não vai excluir, ele vai inserir. Ah, certo. Tá joia? Porque, inclusive, no livro base de vocês, traz um pouco uma parte que fala um histórico de onde surgiu, quando vai explicar esse caso, de onde essa questão do Milton, ele traz um histórico de onde surgiu essa ideia do comercial da margarina. Daí fala que houve um período de crise, provavelmente pós-crise de 29, pós-crise de 1929, em que a manteiga estava muito inflacionada, com um preço muito alto. Então, eles queriam criar algo que fosse parecido e queriam atingir um público grande, né? Ou seja, um mercado grande. Eles começaram a utilizar a manteiga como um sinônimo de uma reunião familiar e a família dentro daquele determinado modelo de uma família feliz, uma família monoparental, né, no caso. Esposo, a esposa, os filhos. Bem propaganda quali, né? Bem quali, exatamente, que lamentavelmente muitas propagandas ainda mantêm essa ideia, né? E o que o texto fala é que o Milton quer incluir, ele não vai tirar essa ideia, ele vai inserir outros modelos de família. Assim como propagandas como a da Boticário fizeram um tempo, né? Acho que Natura também começaram a incluir
a diversidade, né, em suas propagandas. Então, essa é a ideia. Tá joia? Tá ok. Tá ok? Obrigado. Imagina. Bom, pessoal, alguma dúvida? Tudo ok? Então, eu posso encaminhar para vocês a atividade, tá? Daí vocês podem... ela é uma parte da atividade mensal, porque eu estou pensando em incluir mais alguma outra atividade, tá? Mas essas atividades, inclusive, vamos dizer assim, como um bônus, para não ficar muito oneroso para vocês vão verificar que como atividade pré e pós-aulas, eu reduzi a quantidade de questões, tá? Porque justamente eu falei, nós vamos retornar o modelo híbrido, então eu vou ver se eu começo a trazer algumas dinâmicas, né, para serem trabalhadas em sala de aula. E para aqueles que estão em casa, logicamente, eu encaminho pelo WhatsApp, ou então pelo WhatsApp e também pelo AVA, né, para vocês também terem acesso, tá? Então, eu reduzi essas questões que estão na atividade pré e pós-aulas, para justamente começar a inserir essas outras atividades mais dinâmicas. Tá joia? Professora. Okay. Pode falar, Tatiele, tudo bom? Tudo bem. Essa atividade faz uma folha à parte e entrega para a senhora ou faz um caderno normal mesmo? Pode fazer e entregar ou pelo AVA, sabe, naquela mensagem do AVA, ou também, se vocês desejarem, pode me encaminhar pelo WhatsApp, tá? Não tem problema. Uma coisa que eu adorei o semestre passado que você fez, professora, foi o Google... formulário. Se vocês quiserem que eu insira no formulário, eu posso colocar no formulário. Nossa, foi sensacional, porque a gente chegou, fez as respostas ali, já manda... Já manda e vai. Se vocês quiserem, eu coloco, sim. Não tem problema. Eu quero que coloque, eu gostei também. Porque inclusive, foi sugerido para a gente, acho que foi a diretora da regional, que fez uma reunião com vários polos da Pitágoras a semana passada, inclusive foi sugerido que a gente utilizasse mais o Google Forms. Então... Nossa, show de bola, porque a gente consegue responder muito, assim, com uma certa facilidade, né? E não precisa abrir o AVA, né? Também não precisa abrir o AVA para fazer a prova, né? Você pode utilizar ali o formulário do Google Forms e não fica aquela correria, né? Então, pelo menos foi uma coisa assim, que foi um adicional que ela colocou ali, porque nas outras reuniões anteriores, a gente meio que falava para a gente utilizar só o AVA, sabe? Então, foi uma coisa positiva. Agora, eu não sei como que vamos fazer esse semestre com esse modelo híbrido, se a prova vai ser, né? Enfim, se a gente vai ter que mandar online ou se vai ser dado em sala de aula, eu não sei. Minha opinião, deveria ser todo mundo online, a prova, mas vamos ver vamos ver o que vai acontecer, né? O que vai ser resolvido. Mas a orientação é que a gente pode usar assim. Se vocês preferirem, eu encaminho tanto o arquivo em Word quanto no Google Forms. Tá? Se vocês preferirem, eu faço um formulário e encaminho também, para ficar mais... Eu não sei se ajuda também você, entendeu, professora? De repente fica até mais fácil. Eu gosto do Google Forms. Eu gosto, para mim fica mais organizado. Para mim fica mais organizado. Eu acho que aparece Newton respondeu tal, desse jeito você já corrige, tá tudo resolvido, né? Aí a gente vai lá e já vê a lista no final, aparece para a gente a listagem de todos os alunos que entregaram, todas as respostas já aparecem ali. Interessante, eles formam um gráfico, né? No Google Forms, já formam um gráfico da porcentagem de quem fez, quem não fez. Então, interessante. Eu gosto do Google Forms. Tá, joia, pessoal? Então, eu vou encaminhar de início, mas daí eu tento fazer, então, no Google Forms também, tá? Tá ok, muito obrigado. Tá, pessoal? Bom, então, foi um prazer estar com vocês novamente, tá? Semana que vem, com certeza, estaremos presencialmente, né, no polo, e à distância, para aqueles que preferirem, e se Deus quiser, como diz a professora Daniela, com melhorias para a transmissão da imagem e som, assim esperamos. Sim, esperamos. Assim, professora, eu estou sendo bem sincero, eu fui ontem presencialmente, mas eu estou esperando minha tia ser vacinada, pegar a segunda dose, né? Ela já tomou a primeira dose, então só falta a segunda dose. Aí talvez eu já vou presencialmente mesmo. Uhum. Entendi.
Entendi. Então, vamos aguardar, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo para a gente poder fazer uma transmissão legal e vou conseguir ver alguns de vocês, né? Lógico, não vai dar para abraçar, não vai dar para dar um aperto de mão, mas pelo menos, né? A gente vai poder interagir um pouco mais. Socializar um pouquinho mais, né? Socializar um pouquinho mais, né? Boa noite para vocês. Boa noite para vocês aí todos, tá? Vou interromper aqui a gravação.